Olá, hoje eu gostaria de falar sobre duas emoções que são perigosas quando em excesso. Quais são essas duas emoções? A primeira delas se refere à raiva. Por que a raiva? Quem não já ficou com raiva por alguém, ou às vezes raiva de si mesmo? Então é importante que a gente entenda a raiva, o que ela propicia. A raiva pode levar você a comportamentos impulsivos. Então, tenho raiva, consequentemente, a tendência é você agir por impulso. Se você age por impulso, logo você não raciocina, não pensa a respeito da situação. E a probabilidade de ter uma consequência desastrosa, uma consequência desgastante e destrutiva é bem maior. A raiva ainda faz você usar, por consequência, como eu falei, mais as emoções do que a razão. Então, se você é uma pessoa que é dominada pela raiva, você é dominado pelas suas emoções. Então você não está tendo não está demonstrando autonomia a respeito de si mesmo, porque toda vez que acontece uma situação, você fica com raiva. E quanto mais raiva, mais raiva, mais raiva, menos controle você tem de si mesmo. E ainda a raiva é uma emoção que pode deixar você improdutiva em seus afazeres, pode deixar você cansada, preocupada e estressada. Quem é a pessoa que, estando com raiva, vai dormir tranquila, vai fazer as suas coisas tranquilamente, falar com o outro de maneira tranquila? Existe essa pessoa? Provavelmente não. Se a gente está tomado de raiva, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras vão ser lançadas de maneira destrutiva, porque eu exponho, eu externalizo para o outro conforme o meu estado de humor. Se eu estou com raiva, logo o que é esperado é eu tratar o outro de maneira agressiva. Se eu estou triste, é esperado que eu trate o outro de uma maneira de nem ligar para o que o outro está dizendo, ou quando fala com o outro, ver aquele pensamento pessimista. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas é isso. Ah, mas você nunca vai conseguir, porque sempre dá errado. Eu já tentei isso e não deu certo, também com você não vai dar. Então você percebe o quanto o nosso estado de humor, quanto as nossas emoções influenciam e impactam, não só na nossa vida, quanto na vida de outra pessoa. A outra emoção perigosa, quando em excesso, é o medo. Quem não tem medo? O medo exagerado pode fazer você ficar paralisado. Quantas pessoas têm medo? Nesse sentido, eu digo não só, digamos, medo de cachorro, medo de altura, mas quantas questões emocionais, que são as principais. Quem tem medo de errar? Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fazer algo que prejudique o outro, eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de não conseguir. Então, quanto mais você alimenta esse medo na sua mente, maior probabilidade de você ficar paralisado. Porque nós seres humanos somos assim. Nós utilizamos, a gente fica paralisado como um mecanismo de proteção. Porque se eu tô com medo, é melhor eu nem fazer aquilo, porque eu vou ter medo de me frustrar. E como eu não quero me frustrar, como eu não vou saber como lidar com a frustração, com a decepção, melhor ficar parado. Então, se você tem medo, principalmente nessa questão emocional, medo de perder, medo de se lançar ao desconhecido, mas você fica paralisado. O medo também faz você evitar conquistar várias coisas, justamente pelo medo de dar errado. Então pense na sua vida. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa em qualquer âmbito da sua vida, seja de relacionamento, profissional, familiar? Quantas vezes você foi tomado pelo medo que você preferiu ficar no seu cantinho e não agir? E aí, qual é a consequência disso? Se eu tô com medo, eu não vou agir. Aí quando passa a situação, você se vê naquela sensação de, aquele pensamento, poxa, e se eu tivesse tentado aquilo? E se eu tivesse feito isso naquele momento, será que eu não estaria melhor do que hoje? Então isso muitas vezes rumina a mente de muitas pessoas. E isso faz com que as pessoas se sintam desmerecidas, se sintam tristes, frustradas,
mal mesmo angustiadas. E isso perdura muitas vezes na vida da pessoa e vai influenciar todas as áreas da vida dela. E o último ponto é que o medo faz você duvidar de suas capacidades. Isso influencia para uma baixa autoestima. Então, se eu tenho medo, muitas vezes eu vou duvidar. Não, eu acho que eu não consigo. Deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, que tá bem, eu conheço esse terreno, esse campo. Não, eu não vou me adaptar naquela situação. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Então, essas duas emoções são perigosas quando em excesso, porque a gente sabe que as emoções elas são importantes na nossa vida, só que quando se torna em excesso, quando prejudica a sua vida, aí você já tá vendo que não tá muito bacana. Então por isso que a gente fala, alegria faz parte da vida e é importante, tristeza faz parte e é importante, raiva faz parte e é importante, todas as emoções são importantes, tendo e são benéficas tendo o equilíbrio. Mas se você ficar 24 horas com raiva, se você ficar 24 horas triste, se você ficar 24 horas estressado e assim sucessivamente, a tendência é você ficar com uma qualidade de vida prejudicada. Então preste atenção até que ponto você está utilizando da emoção de uma maneira positiva, de uma maneira produtiva ou não. Então pare, reflita e sempre avalie isso. Como é que eu estou diante daquela situação? Como eu estou reagindo? Será que eu estou focando muito naquela emoção, que eu estou sentindo muita raiva? Ou será que nesse período da pandemia eu estou com muito medo? Então pare e pense. E caso você não consiga lidar com toda essa gama de emoções sozinha, busque sempre uma ajuda de um profissional para estar te auxiliando. Mas lembre-se, aqui são orientações que te ajudam, mas sempre busque uma ajuda profissional para que você possa aprofundar mais nas suas questões.